Aconteceu o debate entre os pastores Eliseu Rodrigues e Abílio Santana, em uma rádio. O Eliseu Rodrigues havia pregado e citado que no céu ainda haverá tristeza no tribunal de Cristo, no Dema, embaixo do altar de Deus, na sala dos galardões, pelo fato de alguns terem ficado de braços cruzados, terem crido, mas não terem trabalhado. E, em contrapartida, Abílio Santana falou que havia acabado de pregar em sua igreja, falando sobre alegria no céu. Então, é a pergunta: haverá tristeza no céu? Pastor Abraão de Almeida, o grande escatológico, o doutor João Caetano, pastor Napoleão Ribeiro Falcão, o meu pai propriamente dito, né, quem me lançou pelo Brasil. Então, o pai da nossa igreja, quando eu digo nossa, porque o digno pastor Eliseu também faz parte da mesma denominação que eu faço, que é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, e o pai da nossa denominação, o fundador propriamente dito, o pastor Paulo Leiva Macalão, foi o maior escatológico que nós conhecemos. Tanto é que ele fez vários hinos, compuseram vários hinos, e um deles era dizendo que haverá, né, alegria quando chegarmos lá nos céus. E aí então entrou em choque, né? Aí eu tive que me pronunciar, porque, segundo as Escrituras, não haverá tristeza lá nos céus. Até porque acredito que teremos tempo para nós provarmos à luz das Escrituras que ninguém sairá desta terra, ninguém entrará nos céus, ninguém, reitero, absolutamente ninguém sairá desta terra sem que haja uma transformação. Então, subiremos sim, mas chegaremos lá transformados. Então, a herança adâmica ficará no dia do arrebatamento. Então, aquele sentimento de culpa, tristeza, lágrimas, segundo as Escrituras, ficará no dia do arrebatamento. Daí o porquê eu me pronunciar. E eu fiquei a perguntar: como que pode? Será que esses homens que deram a vida, esses homens que proferiram com tanta segurança, estão enganados? Ok. Obrigado, pastor Abílio. Pastor Eliseu, o senhor tem também 4 minutos para sua opinião inicial sobre esse tema. O pastor Abílio disse que entrou em choque com o que ele aprendeu, mas quem prega e estuda as Escrituras sabe que o conhecimento sempre nos confronta. A teologia é ciência e, como ciência, sempre tem novas descobertas. O pregador é o aluno que nunca se forma e não se faz teologia baseado em música, é o contrário. Os hinos têm que se basear na teologia e não a gente fazer teologia baseada em música. O que é a tristeza? Reação química natural movida pela interpretação de um fato não satisfatório ocorrido na vida. Terá tristeza? E por quê? A afirmação de que terá, pastor Abílio, pastor César, não é só minha. Segundo, os termos usados por Paulo para se referir ao tribunal de Cristo indicam, sim, sentimentos menos favoráveis no tribunal de Cristo. Terceiro, não há um texto mostrando alegria para todos os salvos no contexto do tribunal de Cristo. Quarto lugar, a transformação não apaga memória. Embora haja um momento de pesar e contrição no tribunal de Cristo, o sentimento que predominará é de alegria. Pois o céu, morada de Deus, estado eterno, o seu natural é alegria. Agora, onde será o tribunal de Cristo? Romanos 14:10. Todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo. 1 Coríntios capítulo 3. Naquele dia, todas as obras serão testadas, provadas e reprovadas. 1 Coríntios 4:5, as intenções do coração serão analisadas. 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 10, afirma que vamos comparecer para darmos conta do bem ou do mal que tivermos feito por meio do corpo. O bem ou o mal feito por meio do corpo, apesar do corpo já estar transformado no tribunal de Cristo, eu terei que prestar conta por aquilo que fiz no corpo antes da transformação. O que é céu? Em cima, nas alturas, a igreja encontrará-se com Cristo onde? 1 Tessalonicenses 4, nas alturas. Filipenses 3:20 afirma que nós somos cidadãos do alto ou dos céus.
Qual é o sentido dessa palavra céu quando eu digo que o tribunal é no céu? A gente tem que analisar, às vezes, o sentido da palavra, porque mais importante que a semântica da palavra numa comunicação é o sentido em que ela é posta. Em que sentido Jesus disse que faríamos obras maiores do que ele? Em essência ou em alcance e quantidade? Em que sentido nós seremos coroados no tribunal de Cristo? Nós vamos colecionar coroas na cabeça? Glória, incorruptível, vida, justiça? Crente tombando com um monte de coroa na cabeça? Não, é reino. É domínio. Em que sentido a igreja é chamada de noiva? É comunhão eterna. Em que sentido o tribunal será no céu? Nas alturas. O autor do livro Escatologia Pentecostal afirma: gosto de pensar no céu como um lugar onde haverá várias dimensões celestiais, que para cada uma existe um propósito divino. E possivelmente uma dessas será o tribunal de Cristo. Antônio Gilberto afirma no livro Calendário da Profecia: este fato terá lugar nos céus, no lugar chamado Tribunal de Cristo. Quem participa? Só os salvos. Ninguém é condenado, mas nem todos terão o mesmo galardão. O que será analisado no Tribunal de Cristo? O bem ou mal que fizemos por meio do corpo, as intenções do coração, o modo como nos comportamos e pregamos diante e as doutrinas de Cristo, ou vivendo falsamente, ou pregando falsamente, à luz de 1 Coríntios 3,15, tudo isso será analisado. Ok, vamos lá. Agora nós temos tempo de 3 minutos para cada um, então vou pedir para zerar aí e colocar aí o tempo de 3 minutos com a palavra o pastor Abílio Santana. Bom, o pastor Eliseu, ele proferira o que disse um escritor, e eu quero acreditar que nós não estamos aqui para discutir pensamento de escritor. Estamos aqui para discutirmos a escatologia bíblica. Antes, porém, eu quero deixar bem claro que é bem-vinda uma fala do rei de Troia, né? O Príamos, quando ele discutia com Aquiles, né, com a invasão de Troia, e ele fez um pedido para Aquiles, e Aquiles disse: eu vou te atender, mas você saiba que você continua sendo meu inimigo amanhã. Ele disse: ainda somos inimigos, mas até os inimigos se respeitam. Então, o meu intento aqui, o meu objetivo aqui, não é debater pessoas, mas sim ideias. Até porque eu tenho uma igreja que quer saber. Pastor Abílio está proferindo à luz das Escrituras o que ele nos ensina. O pastor Antônio Gilberto foi citado, foi um dos meus grandes mestres, que para mim é um morto que ainda fala, uma enciclopédia ambulante. Ele me ensinou que nós não vamos sentir tristeza lá nos céus. Agora veja bem, dentro do meu tempo, é sabido que antes que Jesus ressuscitasse, na morte descia todos dois, pecador ou não pecador. Morreu, desce. Segundo as Escrituras, desce. E lá embaixo, cada um para o seu destino, inferno ou paraíso. Pelo menos o próprio Jesus disse isso, né? No livro de Marcos, perdão, no livro de Lucas, Jesus contara que assim será, no caso, era quando morria os dois elementos, ou o pecador ou o salvo. No caso, Lucas 16, 19 a 31. Aí a gente vê que não perde o sentido. O rico viu Lázaro e gritou: Pai Abraão, ou seja, não perde sentido, segundo as Escrituras. Ah, mas é uma parábola. E o que é parábola se não história com H contada posteriormente? Então, resumindo, isso é fato que o paraíso estava lá embaixo, e quando Jesus ressuscitou, ele leva cativo o cativeiro e coloca o paraíso debaixo do seu trono. Para falarmos do tribunal, temos que falar do paraíso, okay. E eu concluo daqui a pouco. Ok. Pastor Eliseu, o senhor tem 3 minutos. Aí, pronto. Se eu ofendi o pastor Abílio, não foi a minha intenção, mas é que o senhor também começou o debate citando fontes, né? Pastor Napoleão, Abraão de Almeida, e eu só citei o pastor Antônio Gilberto e citei a fonte, Calendário de Profecia. O senhor citou sobre a transformação do corpo, a natureza adâmica fica para trás. A Bíblia garante que o corpo glorificado é impassível de sentimentos menos satisfatórios? Eu creio que não. O nosso corpo vai ser transformado primariamente para se
para atravessar as dimensões, adentrar os céus, e essa capacitação que virá ao nosso corpo será a semelhança do corpo de Cristo. Os mortos serão ressuscitados, transformados, e os vivos transformados. E agora a igreja, os mortos ressuscitados e a igreja viva transformada, arrebatada. Romanos 8, 29, 1 Coríntios 15, 49, 1 João 3, 2, dizem que o nosso corpo será semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Esse Cristo ressuscitado com glória, em João 21, aparece 2 vezes numa casa trancada e de fora do barco direciona os discípulos a uma pesca satisfatória. É a glória no corpo dele, é a glória no corpo ressuscitado. Porém, nesse corpo ressuscitado em glória, ele se incomoda, pastor Abílio. Nesse corpo tem sentimentos menos satisfatórios. Jesus se incomoda com a incredulidade dos discípulos no caminho de Emaús, em Lucas 24. Repreende porque se incomoda pela incredulidade de Tomé, em João capítulo 20. A glorificação garante a ausência de deteriorização e não a consciência anulada, porque céu não garante amnésia. Agora é o seguinte, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 53, a palavra grega ali para incorruptibilidade é aftasia. E o significado dessa palavra é que deve ser entendido como ausência de corrupção, pureza presente, sinceridade ali presente. Agora, segundo o dicionário, é a incapacidade de uma substância orgânica se destruir, se deteriorar. Como que dentro desse significado, incapacidade de se deteriorar, alguém pode me afirmar que a transformação vai gerar apatia ou incapacidade de sentir tristeza? Finalizou? Ok. Finalizei então, com essa pergunta. Vamos zerar? Tem um minuto ainda? Ele tem alguns segundos, mas ele quis finalizar. Então, 3 minutos, pastor Abílio Santana está contigo. Como eu vinha proferindo, Jesus, ao ressuscitar, ele foi lá embaixo e tirou o paraíso da horizontal do inferno, segundo a própria Escritura, aos Efésios capítulo 4, versículo 8, 9 e 10, e levou para o terceiro céus, colocou o paraíso debaixo do seu trono. Inclusive o próprio apóstolo Paulo foi até o paraíso, que anteriormente era lá embaixo, e agora está debaixo do trono de Deus, terceiros céus. Por que eu digo terceiros céus? Porque é sabido que existe 3 céus. O primeiro céu é sabido que é o céu atmosférico, céu das nuvens, dos aviões, das chuvas, Gênesis capítulo 1, versículo 20, Gênesis capítulo 8, versículo 2, Lamentações capítulo 4, versículo 19, Lucas capítulo 17, versículo 24. E existe o segundo céus, que é o céu intermediário, que está no meio entre o terceiro e o primeiro céus, que é os céus galácticos, céu das estrelas, céu dos planetas, que está escrito no livro de Jó, capítulo 22, versículo 12. E o terceiro e último céus, que é onde Paulo proferira, que é a morada de Deus. O próprio Jesus disse que nós devemos orar com consciência que Deus está nos céus. Vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, o terceiro céus, que é a morada de Deus. E Paulo foi lá, debaixo do trono de Deus. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, lá está o paraíso. Então, antes que Jesus venha nos buscar, ele passará no paraíso, chamará aqueles que morreram, esperando nele, que estavam lá embaixo, e ele levou e colocou debaixo do seu trono, reunirá nas nuvens, e depois então nos chamará quem estiver vivo para o arrebatamento. Conclui assim? Concluo. Ok. Pastor, eu comecei esse bloco com o pastor Abílio, não foi? Então, eu vou concluir esse bloco com o pastor Eliseu, e aí, no próximo bloco, a gente volta com o pastor Abílio novamente. Pastor Eliseu, o senhor tem 3 minutos. Toda a nossa vida espiritual, superficial e profunda, conforme os materiais apresentados metaforicamente em 1 Coríntios capítulo 3, serão apresentadas no tribunal de Cristo. Se Cristo exporá essas obras, é porque tais obras o entristeceu. Se tais obras diante dos olhos dele o entristeceram, como eu me manteria alegre diante daquilo que entristeceu o meu Salvador? Se a tristeza é um sentimento, então ela pode ser vista no tribunal, pois nossas obras feitas antes do arrebatamento serão reveladas e isso despertará memória.
vai sim gerar um tipo de desconforto, pois um dos motivos pelos quais Cristo as expõe, julga e através dessas obras destruídas, provadas como superficiais, ele remove o nosso galardão, é porque o entristeceu. Então é incongruente eu me manter alegre diante daquilo que entristeceu o meu Senhor. E as palavras de Paulo concernente ao tribunal e à entrega de galardões são sempre palavras que evocam temor, tremor. Romanos 14:10. Olha as palavras quando Paulo apresenta as características do tribunal. 1 Coríntios 3, a partir do 15. Fogo que descobre, fogo que prova, fogo que queima, prejuízo, dano, perda, destruição. Colossenses 3, do 22, a partir do 22 ao 25. Serviço, obediência, obra de aparência versus obra de coração. Agradar a Deus versus agradar os homens. Servir a Deus ou servir aos homens. Galardão e senhorio de Cristo. Segundo João, capítulo 1, versículo 8, interpretado à luz do tribunal, nós temos quais palavras ali? Trabalho, possibilidade de perda, esforço. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que com esforço temos conquistado, mas antes recebamos inteiro galardão. E aqui eu subo mais uma vez no ombro do gigante Antônio Gilberto. Quem é sincero no íntimo não tem o que temer no julgamento. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 10, nós temos quais palavras no tribunal? Julgamento do bem ou do mal, feito por meio do corpo. Temor, que é fobia. Gramaticamente, o temor do Senhor, no versículo 11 de 2 aos Coríntios 5, surge do entendimento do julgamento descrito no versículo 10, enfatizando a seriedade e o peso que o tribunal de Cristo vai trazer sobre a vida dos crentes, pois na palavra fobia se vê uma carga emocional só de imaginar no tribunal. Ok, bom, a gente vai para um intervalo rápido. Enquanto isso, você se inscreve no canal do YouTube, caso você não seja inscrito ou inscrita ainda, e a gente volta em alguns minutinhos com a continuação desse debate. Vai! Quer ter acesso? Santana, o tempo tá lá na tela, são 3 minutos mais uma vez, pastor Abílio, o tempo é seu. Bom, não sei se os senhores têm percebido, quando eu digo os senhores, é tanto nós outros aqui no estúdio, como os amados internautas e os queridos radiovintes, que eu estou me mantendo na palavra introdutória, falando das mortes, falando do transporte do paraíso, falando dos mortos, porque não haverá arrebatamento, não haverá julgamento sem que Jesus passe pelo paraíso. Por isso eu estou trazendo esta palavra introdutória, muito seguro na minha fala, de que os mortos desciam, Jesus levou, colocou debaixo do seu trono. O apóstolo Paulo nos assegura que existe de fato paraíso. Paulo disse, eu fui lá no paraíso. E para haver arrebatamento, Jesus primeiro tem que passar no paraíso para buscar aqueles que morreram. Porque a maioria de nós outros, a maioria dos queridos internautas e dos amados radiovintes, né, tem deles que não tem noção do que acontecerá após a morte. E por isso que eu estou preocupado até chegar a hora se vai ter tristeza ou alegria. Até porque não existe, na minha ótica de enxergar, nenhum orador bem-sucedido que lê o texto e já entra falando sem uma introdução do texto e sem trazer o texto e o contexto. Mas caso contrário, vira uma salada de fruta. Daí a minha preocupação em estar mostrando os 3 céus e o porquê que o terceiro céu foi citado, porque Jesus terá que passar por lá para chamar os que morreram em Cristo, reunir nas nuvens, e daí então ele chamará os demais que estarão vivos, quem dera fosse agora, mas segundo as Escrituras, eu faço questão de ler esse texto, tá? Faço questão de ler 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículos de número 50 a 54, no dia do arrebatamento, está escrito assim: agora, digo isso, irmãos, que carne, sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, morreremos, mas todos seremos transformados. Isso aqui é Paulo dizendo que antes do arrebatamento haverá transformação. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Bom,
O senhor parou e respeitou um tempo. Mas se o senhor quiser só encerrar... Não, mas eu tenho 30 segundos. Não, pode continuar. Agora o senhor vai ter que me dar mais um pouco. Eu parei porque o senhor tinha dito que... Não, é que lá, o seu relógio tá lá em cima, tá vendo? Ah, não é esse aqui? Não. Ah, parei. Então. Princípio não se quebra, desculpa. Pode concluir. Eu de olho aqui no... Não. Mas pode concluir. Na outra... Conclui o texto, pastor. É que ele tava olhando no relógio. Eu tava olhando esse vermelho aqui. Pode concluir, pastor. Pode concluir o texto, não tem problema. Bom, os amados rádio-ouvintes, né, podem observarem que, segundo as Escrituras, segundo a própria Bíblia, ninguém será arrebatado sem uma transformação. Daí, então, chegaremos ao tribunal. Quem chegar ao tribunal é que já passou por uma grande transformação. A herança adâmica ficou no dia do arrebatamento. Ok. Pastor Eliseu, o senhor vai ter 5 minutos a mais agora, porque ele passou do horário. Tô brincando. Eu não podia perder essa gente. O senhor tem 3 minutos, pastor Eliseu. A palavra tudo isso aqui voar agora. Vai. Devolve meu tempo. Devolve o tempo dele, Varão, vai. A palavra grega para incorruptibilidade, já foi dito, é aftasia. E o significado aqui é a incapacidade da substância orgânica de se deteriorar. Não tem nada aqui que indique apatia ou incapacidade de sentir tristeza no tribunal de Cristo. Agora, teologia, principalmente escatologia, se faz com sistematização de textos. E com a sistematização de textos, nós chegamos à conclusão que não fere, ou conclusões que não ferem, o todo da Bíblia Sagrada. Dito isso, se a dificuldade é respeitar o contexto para falar que só haverá alegria, se possível, pastor Abílio, me dá um versículo provando que no tribunal de Cristo só haverá alegria para todos os salvos. Repete essa pergunta aí, Você porque tem eu quero que todos entendam. Ainda tem... Um versículo mostrando a alegria no tribunal de Cristo para todos os salvos. Pelo menos 1, 2, 3, 10, mas pelo menos 1. Okay. O senhor abre mão do resto do tempo? Abro mão. Então, vamos lá, 0 aí de novo. 3 minutos, pastor Abílio Santana, é contigo. Bom, Filipenses, capítulo de número 3, versículos 20 e 21, está escrito assim: mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Isso aqui é Paulo falando que antes do arrebatamento haverá uma transformação. 1 João, capítulo 3, versículo 2, está escrito assim. 1 João 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Ou seja, antes do arrebatamento, vou repetir, antes do arrebatamento, a herança adâmica permanecerá conosco. Mas chegou a hora do arrebatamento, todos, sem exceção, todos seremos transformados em corpos gloriosos. Isso é o que a Bíblia nos revela. E daí subiremos, mas todos subiremos transformados. As Escrituras estão dizendo. Subiremos transformados. A herança pecaminosa, a herança adâmica foi-se embora. E não podemos esquecer que somos tricotomistas. Espírito, alma e corpo. Não confunda a alma diante do tribunal. Sentimentos de alma não estará lá. Os meus cachorros têm alma, mas quando eles morrem, foi para onde a alma? Deixou de existir. Então não se iludam. Sentimentos oriundo da alma nada tem a ver com sentimentos do espírito. Ainda tem um tempinho, mas falo daqui a pouco. Maravilha. Pastor Eliseu, 3 minutos, está contigo. Todos os textos que o pastor Abílio usou, tem uma palavrinha lá, semelhante. 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 Não nos tornaremos deuses. Não nos tornaremos anjinhos, deusezinhos. A glória do corpo de Cristo, a incorruptibilidade do corpo de Cristo refletirá em nosso corpo. Ressuscitaremos com corpo espiritual. Espiritual ali significa a ação do Espírito Santo em nosso corpo. Glorificado, incapaz de se deteriorar. Transformados, capacitados a sair dessa dimensão para outra dimensão. E o Senhor não me deu um texto provando alegria para todos os crentes no tribunal de Cristo.
Então eu vou analisar os textos que falam sobre a alegria pós-vinda de Cristo. 1 Tessalonicenses, obrigado pelo retorno. 1 Tessalonicenses 2,19. Paulo faz uma pergunta retórica. Subiu o retorno. Qual é a nossa esperança, alegria e coroa de glória? Não sois vós, Paulo está dizendo que a igreja, pastor Abílio e pastor César, é a garantia de sua alegria e coroa no tribunal de Cristo, porque é no tribunal de Cristo que ele será galardoado. Crente que não trabalha ou que trabalha com obras superficiais terão sim sentimentos de pesar por ter entristecido o seu Salvador na perda do seu galardão. Não é pelo galardão, é por ter entristecido o seu Salvador, que em graça... Peraí, então todo mundo dizendo que acabou o som. O pastor Eliseu tá sem som. Não, lá no YouTube ele tá sem som. Então, é o microfone? Então vamos mexer aqui no microfone, pausa o tempo aí e vamos esperar. Nesse debate foram citados alguns ícones das Assembleias de Deus. Abílio Santana citou Antônio Gilberto, de saudosa memória, que coordenava a Escola Bíblica Dominical, a cartilha da Assembleia de Deus, que fala sobre a alegria no céu. Citou Paulo Leivas Macalão em suas canções, diga-se de passagem, maçom. Citou as canções dele, algumas das canções que falavam sobre alegria no céu. Citou até o rei Príamo e Aquiles de Troia, que na verdade nem existiram, né? Mas citou dizendo que o Príamo e o Aquiles, eles fizeram um acordo. O Príamo pediu a Aquiles, que matou o Heitor, o seu filho, que concedesse o corpo do filho para sepultar. E ele disse que mesmo inimigo se respeitava. Não sei por que o pastor Abílio citou isso, porque nunca o pastor Eliseu disse que ele seria o inimigo para ele. Não sei por quê. Mas antes do debate, Abílio havia dito para Eliseu: bem-vindo à selva. Pelo que eu vi, não era selva. E não havia leão rugindo ali, né? Acho que falo por todos quando digo que quem mais apresentou argumentos foi o pastor Eliseu Rodrigues. E na verdade ele pediu que o pastor Abílio citasse um versículo da Bíblia mostrando que haveria alegria para todos nos galardões. E não foi citado. Mas o que acontece é que Abílio Santana, ele até citou que estudou o seminário de Pindamonhangaba e que quem o ajudou por humano foi o pastor Idecaso Takayama na época, assim como eu também, no seminário que eu fiz o Estadec aqui no Ceará. Quem me ajudou um ano também foi Antônio Carlos Farias, que era diácono da Assembleia de Deus, Templo Central, no Quintino Cunha. Então, resumindo, é isso aí. O que acontece, uma coisa bem citada pelo pastor Eliseu Rodrigues, é que a teologia é uma ciência e sempre se descobre coisas novas. Isso foi uma das coisas que eu conversei com meu irmão mais novo, há um tempo atrás, e nós conversamos bem umas 48 horas, mais ou menos, porque ele citou que eu, anos atrás, há quase 30 anos atrás, eu citava coisas que hoje eu não sou a favor daquilo. Eu disse a ele que naturalmente o conhecimento que a gente tem vai se ampliando e você vai descobrindo coisas novas. Ninguém vai ficar apenas no conhecimento. E que eu sempre citei desde 20 anos atrás. Eu sou um eterno aluno, vou viver aprendendo. Concluindo, o que acontece é que pastor Abílio Santana, ele simplesmente ensina a cartilha. E isso agrada ao sistema. A cartilha é aquele: credo, creio em Deus Pai, subsistente em 3 pessoas, creio no batismo, creio no Espírito Santo, creio na igreja, creio não sei o quê. É parecido com o estilo da igreja católica. Meio parecido não, é idêntico. Então, a cartilha diz o seguinte, que todos seremos transformados e teremos uma nova identidade, beleza. Assim a cartilha ensinou. Então, se houver alguns argumentos novos, pastor Eliseu Rodrigues, qualquer coisa nova que você descobrir, se você simplesmente não deixar isso de lado, se você não rezar só a cartilha da Assembleia de Deus, é claro que vai surgir pessoas para discordar. O pastor Abílio, ele perdeu o debate.
Com certeza ele perdeu. Ele não teve contundência, ele não teve... O que ele apresentou e será apresentado a vida toda é apenas a cartilha. É como eu falei, o pastor Antônio Gilberto, que coordenava a escola bíblica dominical, o que ele mantinha era a cartilha. Existe um credo e ninguém sai de dentro desse credo. Se você faz parte da Assembleia, e a Assembleia tem um conjunto de doutrinas, e o que isso torna-se heresia, é você simplesmente pegar textos e deixar de fora contextos. E simplesmente a heresia significa seleção. Airese, seleção. É você selecionar um grupo, um conjunto de doutrina e ficar lá dentro e não sair mais. Para mim isso é heresia. Então, isso vai estar sempre lá. Não acreditem que as lições da escola bíblica dominical serão, digamos, mudadas. Não, será apenas renovadas, mas as doutrinas serão sempre a mesma. É um ciclo vicioso que não acaba nunca. São as bases da igreja. Se a base da igreja fosse o Messias, seria tudo inovado. Porque quando Jesus chegou para cumprir com a lei, para terminar o período da lei da antiga aliança e iniciar uma nova, tudo mudou. Essa mulher foi apanhada em ato flagrante de adultério. A lei de Moisés manda que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que diz? Ele não falou com a boca, escreveu no chão, depois falou e disse: quem não tem pecado atira a primeira pedra. Mudou. Eles diziam que sábado não fizesse nada, mas Jesus, no dia de sábado, ele agia e ele disse: se uma ovelha de vocês cair, vocês não vão tirar? E tudo que ele falava era coisa nova. Não seria aceito na Assembleia de Deus. Nem Assembleia de Deus de Belém, nem Madureira. Não seria aceito. Mas quero que vocês tirem as suas conclusões. Diga no final, nos comentários, o que você acha. É isso. Grande abraço. Estamos juntos.